Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar o meu dia de uma forma um pouquinho diferente. Aqui à esquerda está o meu relatório do mês de julho, é de uma conta da IonProp, que eu estou fazendo ainda o exame para passar nessa mesa. Eu preciso fazer R$ 8.000 para entrar no simulador remunerado, e daí sim, essa conta vai ser possível extrair algum recurso real, né? Por enquanto, é em teste. Ah, tive um drawdown hoje, mas no final acabei recuperando metade disso. Por que eu arrisquei tudo isso? Vamos começar o vídeo com essa forma que eu opero, que eu optei, tá? É bom que você deixe no comentário também o que você acha a respeito disso. Você já fez algo parecido com isso? É uma forma bastante agressiva de passar na mesa proprietária de uma maneira um pouco mais rápida. O que eu faço? Eu vou construindo um capital, a ideia é essa. Eu vou construindo um capital até chegar num nível. Então, por exemplo, eu cheguei nesse nível aqui de R$ 3.000 aproximadamente. Beleza, isso desde o começo do mês. A minha ideia é que eu passe nos próximos dias nessa mesa. Agora vai levar um pouquinho mais de tempo, mas beleza. Qual que é a ideia? Que eu pegue esse financeiro, acrescente ao meu risco que eu coloco em risco nessa mesa específica, que é um valor mais alto do que se fosse numa mesa real, numa mesa real, numa conta real. Se eu tivesse na minha conta real, obviamente eu não faria isso, tá? Isso eu tô fazendo especificamente para mesa. Então o que eu faço? Eu pego esse valor, acrescento o meu risco diário e é o que eu arrisco no dia inteiro, tá? A ideia é, se eu fazendo isso, eu tenho a possibilidade de pegar esses 3.000, transformar em 5, em 6, em 7, tá? Em um dia. Essa é a ideia. Hoje eu estava com uma leitura específica de venda, acabei invertendo a posição aí ao longo do dia, acabei tomando um stop um pouco mais pesado, que foi essa curva, tá? E depois eu vendi de fato e segurei essa venda por mais tempo. Agora a tardezinha tá chegando no alvo que eu projetei, mas eu acabei protegendo depois que ele andou 1.200 pontos aproximadamente. Aí eu protegi. Acabei saindo hoje ainda no negativo em R$ 1.500, tá? Mas meu risco total do dia seria aproximadamente R$ 5.000. Essa é a ideia. Tive alguns trades, esse trade especificamente que eu vendi super bem aqui, eu acabei tomando um stop bem curto, e o trade desenrolou bastante depois disso. Esse também, com 30 contratos, eu vendi num ponto bom, acabei protegendo cedo demais e saí basicamente no 0 a 0. Depois esse foi o trade que eu acabei fazendo duas entradas, uma às 11h53, outra ao meio-dia. Era o meu último trade, porque ainda tinha espaço para o mercado cair, pela minha leitura. Principalmente por conta da guerra, por conta da macroeconomia, geopolítica. Então eu vi ainda espaço para esse índice corrigir e tudo que ele tinha subido na sexta-feira, inclusive. Tá? Bom, vendo esse espaço, eu fiz uma parcial com quase 400 pontos e deixei o resto para tentar pegar o alvo máximo, que eu queria pegar aí os 177 mil pontos. Tá? Eu acabei saindo um pouquinho depois dos 178 mil pontos, mas a minha venda foi no 178.705 e depois no 775. Beleza. Esse foi o melhor trade do dia, esse foi o financeiro desse trade, mas por conta desses stops todos, eu acabei fechando no negativo no dia, mas o que importa para mim é a leitura do mês, que aí assim que eu chegar nos 3.000 de novo, eu vou fazer a mesma coisa e vou alavancar. A minha ideia para amanhã, por exemplo, é arriscar R$ 2.000, não vou colocar esses 1.800 para risco, vou arriscar os 2.000 de praxe, e nesses 2.000 fazer o capital que eu conseguir fazer, né, de acordo com o que o mercado estiver entregando. É isso, basicamente é isso. Então a primeira entrada do dia foi essa, é uma entrada que eu fiz na abertura do dia. Foram 400 pontos de stop, mas eu estava ainda balizando a minha leitura para eu entrar em flow com o mercado. Acabei entrando só com 3 contratos. Eu não entro com a mão pesada aqui porque é muito rápido. Tanto é que esse stop aqui foi em 16 segundos, 400 pontos. Foi muito rápido e aí, beleza. Não fiz mais nada pensando em abertura. Aí na sequência eu vendi o mercado, acreditando na continuidade do movimento, já que ele teve uma rejeição muito grande. O fluxo estava entrando venda de fato. Tinha algoritmo low frequency ligado na venda de players que eu acompanho, esse tipo de robô. Mas é um robô de baixa frequência, né? É isso, basicamente era isso. Os players americanos estavam vendidos no dia de hoje, mas, por enquanto, nesse até aqui, não estavam fazendo preço, de fato, sequencial, né? Estavam dando ainda de lado, fez uma máxima mínima e estava no meio dela, né? Aí eu segurei essa venda, acabei segurando, ainda segurando, tava procurando sair uma parcial já aqui nesse rompimento dessa mínima, que não deu, tá? Eu queria ver como é que ia ser esse rompimento de mínima, acabou rejeitando e acabou voltando bastante. Nessa hora eu já fiquei desconfortável, falei, pô, essa venda já deveria ter ido, acabou não indo, o mercado não tá entregando o que eu tô lendo. Eu é, mantive a venda ainda, porque deu essa próxima barra dos 5 minutos, mas eu não saí dessa venda. Acabou voltando e não chegou no alvo que estava aqui embaixo. Meu trade estava mais ou menos com o preço médio aqui, no meio desse range todo aí. E aí eu acabei vendendo mais um aqui, que teve uma entrada de fluxo interessante aqui. Vendi mais um só, tava com 7, fiquei com 8.
Aí perdeu a mínima desse candle, ficou brigando ainda mais esses 5 minutos, pra você ver como que é complicado o day trade, não é tão simples assim. Não cai na conversa de que é fácil. Aí ele deu essa barra. Aí nessa barra que eu já fiquei mais desconfortável, porque o trade ficou várias vezes aqui querendo pagar algo, eu já tinha ficado positivo no dia e acabou, eu não saí, porque eu tava com essa leitura de perder essa mínima, tá? Pelo menos um teste nessa mínima do dia, mas ele preferiu, assim, enfim, o mercado acabou indo pra máxima primeiro. Aí fez esse candle, que falou, beleza, vamos ver agora se entra a força vendedora para testar a mínima. Ainda o mercado era vendedor nesse ponto, tá? Inclusive, os americanos não continuaram na venda, etc. Mas o mercado estava subindo. E aí eu fiquei com a cabeça seguinte: nessa hora que ele estava subindo, querendo testar o rompimento dessa máxima, o ajuste, inclusive, estava por aqui, está, né? Esteve por aí, ele é fixo, né? O preço. É, eu tenho um cenário de que quando o mercado do dia anterior era de alta, os americanos estão vendendo. Ou seja, eles fizeram a movimentação do dia anterior, na sexta-feira. E eles estão vendendo. Vamos pensar assim, o que é mais benéfico para eles, que estavam comprados e querem sair na venda? Que o mercado suba, que eles vendam mais caro. Então, a minha expectativa era que o mercado continuasse subindo, pelo menos para testar a máxima do dia anterior ou essa região. E aí eu já mudei minha visão. Acabei mudando minha visão. Foi uma decisão que eu tomei. Era isso que eu tinha que ter feito. Acabei fazendo isso. E aí eu saí da minha venda de 8 contratos. Acabei virando para 8 comprados. Nesse ponto. Acabei ficando com stop e acreditando na continuidade desse movimento, pelo menos nessa região aqui. Que aí, ok, eu ia ver o que eu ia fazer, se eu ia sair no 0 a 0, se eu ia alongar esse trade, eu ia observar o que estava acontecendo no mercado para de fato tomar alguma decisão. Beleza, mas a decisão foi tomada de virar nesse momento. Beleza. O mercado até tentou, rompeu essa máximazinha aqui, e depois ele acabou me dando stop. Aí eu comprei mais um num pullbackzinho possível aqui, mais 5, e acabei saindo aqui com um contrato com os 8, e esses 5 eu entrei com um stop um pouquinho mais. Era outra entrada, né? Eu entrei aqui e acabei saindo aqui, ó. Era o stop mais curto, porque tinha um stop possível aqui, ele acabou ainda indo ao meu favor um tempo, e acabou estopando, e aí beleza. Já fiquei aqui bem para trás nesse momento, tá? Beleza. Na sequência, ele fez essa movimentação que eu estava esperando que ele fizesse nesse momento. Só que é a questão do timing, né? A questão do timing de entrada. Ele voltou pro meu preço, aqui eu já ia sair com esses contratos que eu entrei aqui embaixo, ia melhorar meu preço, ia permanecer com os. Talvez entrar de novo com esses 8, que já que deu o gain dessas outras, eu ia entrar de novo. Acabou não dando essa oportunidade. Aí não fiz mais nada, esperei, aí ele voltou, aí ele ficou trabalhando, indo e vindo, né? Que foi a abertura do mercado à vista, inclusive. Com a Petrobras puxando bem um forte gap de alta aí. Beleza. Nessa hora eu comprei de novo, aí eu comprei 5 contratos, ainda acreditando que ele estava brincando com os vendedores do dia, que já tinham vendido, já tinha estopado os vendedores, aí ele fez esse movimento. E aí eu fiquei com a conta mais negativa ainda, mas beleza, não tinha o que fazer, acabei estopando. Estopei, o mercado voltou pro meu preço de entrada, que era esse preço de entrada, e na hora que ele voltou, aqui eu voltei a comprar. Aí eu comprei 20 contratos aqui, e comprei mais 5 aqui, fiquei com 25 comprados, com o preço mais ou menos por aqui, assim. E ok, tava andando o trade. Só que aí sim, como ele fez o rompimento dessa mínima, deixou pavio e entrou uma força compradora forte, aí sim aquele cenário que eu tava enxergando dos players americanos querendo levar o mercado para cima para vender mais caro e fazer um lucro maior pela posição que eles estavam no dia anterior, eu acabei segurando esse trade. Aí esse trade voltou tudo no candle seguinte de uma maneira muito rápida. Esse foi a abertura do mercado americano, inclusive. Esse primeiro movimento foi a abertura do mercado americano, a continuidade do mercado americano virou. Aí virou tudo. Aí nessa hora que fez esse movimento aqui, aí eu não queria mais comprar esse mercado, aí eu só queria vender. Até aqui eu tava com essa visão de compra, né? Depois que ele fez essa movimentação. Aqui de início era venda, depois eu virei a minha leitura para compra, mas estava bem difícil. E acabou, né, essa barra aqui para mim, aí já não tinha mais compra. Eu queria ficar caçando fundo de mercado. Beleza. Nesse momento eu estopei, aí eu estopei total aqui, os 15 que eu tava. Aqui eu já tava 4 mil e pouco para trás. O meu limite era 5. Então eu tinha mais um trade, mas só que eu tinha que entrar mais leve, né? A ideia era essa. Aí eu fiz uma venda aqui, vendi 15. Aí o mercado fez isso. Ele foi, voltou tudo. Beleza. Permaneci com a venda, porque aí o meu stop teria que ser acima dessa barra aqui. Tá? Aí seria um stop um pouco mais longo, que eu já estava acreditando na continuidade desse rompimento aqui, basicamente. Desse rompimento dessa mínima do dia. Aí ele fez a brincadeira aqui, e aí ele deu a venda de fato. Aí eu tinha que vender, não tinha como eu comprar. Beleza. Aí ele fez, recuou, entrou novos vendedores. Aí aqui eu vendi de novo, vendi mais. Aí eu fiquei com 30 vendido. Eu fiquei com preço médio mais ou menos por aqui. E qual que era a minha ideia? Rompimento dessa mínima aqui, ó. Eu queria sair com esses primeiros 15 aqui embaixo e segurar 15 para até onde fosse, tá? Aí o mercado acabou fazendo isso. Aí o que eu fiz? Só que nessa hora que eu entro com mais contratos, eu já tava para trás aí 4 mil e poucos reais, eu não ia segurar esse retorno inteiro com stop aqui em cima ou aqui em cima. Era muita coisa para eu segurar. Aí eu acabei saindo no preço aqui, ó. Olha, exatamente cravado aonde fez o movimento.
E eu tava com 30. Beleza. Eu fiz esse movimento, aí ele voltou, aí eu vendi de novo. Aí eu vendi 15, depois eu vendi mais 15. Fiquei vendido de novo. Acreditando ainda que ele ia fazer o teste desse, depois de um rompimento, eu sempre busco esse reteste aqui. É um meu operacional. Beleza, aí ele faz esse movimento, eu já fico desconfortável, porque eu já tava pesado de novo, com 30, com a minha mão mais cheia, minha maior mão, mais cheia, ficou feio. Mas tava com a minha maior mão, uma maior não, mão não, vou mudar esse termo. Eu tava com o máximo de exposição que eu poderia estar nessa conta. Mas o meu stop financeiro já tava perto. Beleza. Aí ele faz essa movimentação. Aí, só que aqui, quando ele faz esse movimento, o que eu fiz? Aqui tinha um player querendo sair há bastante tempo. Ele não conseguiu sair. Ele estava vendido e ele estava com uma compra logo um pouquinho depois dessa mínima desse candle aqui. E aí ele faz esse candle aqui. Aí eu falei, puta, será que eles vão deixar esse player aqui? Era um player do Santander. Tá tentando sair aqui. E ele não estava conseguindo. Eu falei, puta, esse mercado vai voltar mais, vai brincar de novo com os vendedores, talvez rompa essa máxima, e aí eu vou vender de novo. Então eu preferi. Meus alvos estavam aqui com 15 e o resto tá para baixo. Aí tava com o alvo aberto que eu ia ler o mercado a partir de então. Só que aí eu resolvi puxar para poucos pontos, que foi esse trade aqui, ó, de 40 pontos. Eu acabei saindo. E aí ele faz esse movimento forte para baixo. Eu saí aqui, eu ia ter saído um pouquinho melhor aqui com 15, mas eu ia deixar o outro. Aí eu ia proteger de novo e ia deixar rolar. Aí ele fez essa movimentação aqui, ó. Fez essa, fez essa, fez essa. E foi indo embora. Foi embora. E aí eu não tava no trade. E eu falei, poxa vida, já era pra ter ficado no positivo. Só nessa movimentação que eu teria ficado positivo no dia. Mas beleza. E eu ia deixar o trade, ia protegendo, fazendo trailing stop e tal. Aí o que acontece? Aí eu voltei a ler o mercado, tava fora do mercado, minha cabeça estava limpa. Aí eu fiz esse último trade aqui, ó, com 20 contratos. Beleza. Vamos ver os pontos que eu entrei. Aí eu tava procurando por vendas, pullbacks no fluxo para poder entrar vendido, tá? E o cenário ainda era vendedor, não tinha mudado nada de forma geral na estrutura do mercado. As ações já tinham aberto, enfim, já eram 11 e pouco da manhã, tava tudo que tinha que acontecer já tinha acontecido, de certa forma. Então eu só queria pegar a inércia da continuidade dessa venda. Beleza. Aí eu vendi aqui a 10, ó. Era um preço que eu julgava ser importante, mas meu stop era curto. Aí ele fez essa movimentação e entrou essa venda aqui, ó. Aí eu consegui vender bem aqui, porque aqui foi só uma manipulação mesmo, de pullback. Aí eu vendi aqui 10, 10, e aí essa última entrada aqui, eu quis sair com 400 pontos. Aí eu acabei saindo, aí ele fez o rompendo essa mínima, que é de novo, renovando o mínimo do dia. Foi mais, deu uma parada. Aí eu saí aqui, ó. Aqui tinha uma entrada de possível compra para fazer movimentações de alta de novo, como ele estava vindo fazendo, né? Então ele estava fazendo toda vez, ele rompia a mínima, fazia a movimentação de lado, mas entrava comprador, rompia a mínima, fazia, eu não sabia até onde ia essa alta. Então como eu já estava para trás do dia, eu não fiquei querendo pagar para ver. Então eu acabei saindo aqui com 10, tá? 10 contratos, e eu estava com 20, né? Então eu deixei os outros 10. Aí eu fui protegendo um pouco mais folgado esse trade. Aí eu queria buscar a saída no 100, tava no 178, 470. Eu queria sair no 178, ver como é que ia ser o rompimento lá, quando chegasse lá, porque tinha projeção para chegar lá. Aí ele foi fazendo essa movimentação. Aí ele andou de lado um tempão aqui, até ele resolver andar e bater lá nos 0,60 já, fechamento. Aí ele chegou no 178. Na hora que ele chegou no 178, eu já fui protegendo um pouco mais próximo. Eu tava com uma média de 20 aqui, para fazer um trailing stop pela média de 20. A média de 20 não tinha sido violado ou testado em nenhum momento do dia ainda. Então eu falei, vou usar essa média como referência. Aí eu fui até onde a média me conseguiu levar. Aí que já estava nos 850. O meu alvo final teria que ter sido nos 178 mil redondo. Eu observei, estava perdendo força e eu estava no trade ainda. Então eu já estava no 670, então já estava tranquilo, porque o trade final eu queria ter saído no 178, mas como eu estava negativo e estava um trade vencedor com força vendedora entrando, fazia novas mínimas, entrava força compradora que não conseguia segurar o mercado e batia de novo, eu fui indo até que esse cenário mudasse. Tá? E com o stop, carregando stop pela média de 20. Foi basicamente isso. Aí eu acabei saindo, ele chegou num nível que era um suporte para mim importante, aí eu já fiquei desconfortável de continuar na venda, já que ele já tinha pagado quase 500 pontos a mais. Aí ele faz essa movimentação, sente essa região de fato. Aí eu saio aqui, ó. A média de 20 estava cruzando aqui nesse momento, eu saí com os últimos 10 no 710. Então eu consegui carregar 300 pontos além do meu alvo, fazendo esse gerenciamento ativo. E foi esse trade final aqui de 2,670. Foi o melhor trade do dia. Para mim foi esse. E esse anterior aqui, que infelizmente eu saí no tique. Aqui. Cadê? Eu vendi aqui e saí aqui, ó. Nesse tiquezinho aqui, ó. Infelizmente. Senão eu teria pego, teria ficado no positivo no dia de hoje, de fato. Beleza, aí ele faz essa movimentação, aí eu não operei mais, tá? Eu não entrei mais em nenhum momento, mas ele tava fazendo o mesmo padrão. Aqui ele fez uma correção um pouquinho maior, né? Por mais tempo até, inclusive. Mas assim que ele entra uma barra vendedora mais forte, ele de fato continua andando. Então era um dia que tinha essa leitura, ó, rompeu a mínima, faz a correção, entra uma barra mais forte, vendedora,
aí a venda de novo. Aí aqui acabou estopando, colocou stop nela mesmo, tá? Mas o mercado acabou indo para baixo. Aqui, ó, foi forte, bem forte. Aqui foi só para tirar quem vendeu aqui, tirar, né? Quem deixa stop muito curtinho. Enfim, é isso. E acabou indo lá no preço. Agora vai chegar basicamente, tá aqui, ó, o preço tá aqui. E o meu alvo assim, final eu queria que era 178, mas o 177 era um ponto importante também, que é onde ele cravou aqui, ó, no dia de hoje, tá? É isso. Basicamente é isso o vídeo de hoje. E deixa aí seu comentário se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, enfim, te ajudar de alguma forma, principalmente essa questão do gerenciamento de risco que eu faço em conta de mesa proprietária. Lembrando que na minha conta real eu não vou pegar 3.000, arriscar mais 2.000 e fazer isso, tá? Eu faço isso só para passar mais rápido em exame. Hoje teria dado certo se eu tivesse mudado essa minha letra, mas eu operei o que tinha que operar. A questão é essa, eu fiz a forma que eu opero. Aí eu vendi aqui, acabei saindo aqui no tique, né? Teria saído nesse outro, talvez tivesse saído nesse outro, né? Mas foi isso, a decisão foi tomada, depois eu vendi de novo e acabei conseguindo surfar um movimento maior. Ah, mas por que você saiu aqui com 10 contratos? Porque eu já tinha feito eu tava com o financeiro muito para trás. Então eu não podia mais ficar segurando o trade, apesar de estar sendo um trade vencedor, mas ele ficou muito tempo brigando, né, nessa região que eu saí, ficou muito tempo brigando. Entrou no fluxo uma região que podia ser um suporte, poderia ser. Acabou não sendo, mas poderia ter sido. Ainda mais no índice, que é raro ele fazer essa movimentação tão quase que reta aqui, né? Aqui que ele fez uma correção um pouquinho melhor, né? Mas essa correção poderia ter sido aqui, poderia ter sido aqui, poderia ter sido aqui. Como é que a gente vai saber? Não tem como. Então aqui eu já estava com 20 contratos. Eu tinha andado aqui, basicamente, eu estava com o preço médio mais ou menos por aqui. Ele andou aqui 500, quase 500 pontos, 450 pontos. Eu protegi nesse momento, pelo menos 10, né? E aí eu mantive a outra venda, acreditando ainda para pegar nos alvos que eu tinha projetado aí pro dia de hoje. Basicamente foi isso, tá? Então, deixa aí seu comentário, seu like e até o próximo vídeo. Valeu!